Aleluia. O reino de Deus já veio e está entre nós. A palavra de Deus diz: o reino dos céus não é comida nem bebida. Ele está dentro de você. Ele não está aqui, não está ali. Ele está dentro de você. Amém? E ele precisa vir sobre a sua vida. Ele precisa permanecer sobre você todos os dias. Amém, querido? Você pode sentar. Gostaria de chamar o pastor Geraldo aqui à frente. Irmão, se você tiver lugar perto de você aí sobrando, tire as Bíblias, tirem as bolsas. Tem bastante gente em pé lá atrás. Então você faz um sinalzinho. Irmãos, os irmãos estão lá atrás, pode vir. Tem alguns lugares ainda que dá para sentar. Tem um lugar aqui à frente, mais um aqui. Ali na minha esquerda, que é a sua direita, tem alguns lugares. Se possível, irmãos, o mínimo de pessoas em pé, para que você não perca a palavra, não perca o mover de Deus, tá? Tem cadeiras aqui, pastor Márcio, traz o pessoal aqui, ó, tem cadeiras, dá para espalhar elas e dá para sentar aqui na frente, tá? Vai ter lugar para todo mundo sentar. Amém? Irmãos, pastor Geraldo tem se tornado um amigo, companheiro de ministério, como o apóstolo Paulo dizia, companheiro nas lutas, nas tribulações, mas também nas alegrias. E a gente já esteve 2 vezes lá em Bauru, viu que Deus está fazendo grandes coisas, também na igreja Betesda. E hoje eu convidei ele para ministrar a palavra. Eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Eu creio que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor ainda, pedindo a graça de Deus sobre a vida dele. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a tua unção, o teu poder e a tua graça se manifeste através da vida do irmão e que realmente ele possa transmitir aquilo que está no teu coração e a gente possa ser realmente edificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, irmãos. Eu quero trazer uma grande e poderosa saudação lá da Igreja Batista Betesda de Bauru. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Nós viajamos praticamente 20 horas, porque nós amamos estar com os irmãos. Amém? A palavra do Senhor diz no Salmo 133 que o óleo desce sobre a cabeça de Arão, e onde o Senhor ordena a sua bênção é onde há unidade. Aleluia! A unidade vai trazer a presença de Deus a esta terra, a unidade vai trazer a presença do Senhor aqui a este lugar. De fato que é um prazer imenso, né, realmente poderoso poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu só estou sentindo falta de uma coisa. Eu não vi nenhuma vez, irmãos, e pasmem os irmãos, eu acho que isso realmente é muito difícil, mas eu não vi nenhuma vez o maninho chorando aqui, não é? Eu acho que está acontecendo alguma coisa e a gente vai, eu estava dizendo para os irmãos, queridos, é assim impressionante, ele tem, né, a unção do choro, não é? A gente chega perto dele e sente realmente a presença de Deus através da manifestação do seu amor, do seu carinho, através do seu choro. Queridos, é um prazer imenso poder ministrar aqui com os irmãos. Deixa eu dizer alguma coisa aos irmãos. Quando o Norton, ele me chamou a pregar, eu falei para ele, Norton, eu posso até pregar, mas não será necessário. E talvez alguns irmãos que estejam aqui pensem assim, ele está se furtando de pregar, ele está se furtando de trazer a palavra de Deus, ele é um pastor. Talvez outros pensem, isto é uma falsa humildade. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu já sou pastor assim há algum tempo, talvez aí há mais de 20 anos. E teve um tempo na minha vida, teve um tempo no meu ministério, que eu costumava assumir ao púlpito, assomar ao púlpito, e eu dizia assim, meus irmãos, eu tenho uma alegria, eu tenho um prazer, se um dia Deus me levar, eu quero morrer em cima do púlpito, eu quero falecer em cima do púlpito. Eu achava que isso ele trazia efeito sobre a igreja, eu achava que isso de alguma maneira mostraria a minha perseverança no Senhor, até que o Senhor começou realmente a transformar, a mudar, e isso começou lá um pouco em Santarém. Quando Deus nos levou para Santarém, eu fui assim, apenas desejoso de ver mais uma visão, mas ali Deus fez uma obra de transformação na minha vida e na vida da minha esposa, aleluia, e nos colocou junto com este povo, o povo aqui dessa cidade de Santo Antônio da Patrulha. Mas eu estava dizendo aos irmãos, queridos, hoje já não, hoje para mim,
O púlpito para mim é um local aprazível, é um local que realmente eu gosto. Deus realmente me chamou para isso, mas hoje dentro do meu coração, dentro da minha vida, não arde mais vir aqui fazer uma prédica aos irmãos que os motive ou que traga uma certa alegria, um certo conforto. Isso faz parte do meu ministério, mas a minha alegria, queridos, a minha alegria mais profunda, ela extrapola tudo isso. É chegar aqui a este lugar, é pisar aqui nesta terra e é ter contato com você, em nome de Jesus. É olhar nos seus olhos, ver as suas dores, é estar realmente participando da sua vida. Então eu diria hoje, queridos, meu amado, que a minha maior alegria realmente não seria pregar, faz parte realmente do meu ministério, faz parte da minha vida, mas a minha maior alegria é você permitir, abrir o seu coração e permitir que, de alguma maneira, eu possa participar com você dos seus sofrimentos e possa estar com você nas suas alegrias também. Este realmente é a maior alegria e o maior motivador do meu ministério, queridos. É o maior motivador do meu ministério. E quando Deus colocou no coração da pastora Eliana, Deus falou assim: vamos para Santo Antônio da Patrulha. E quando nós fomos ali alugar o ônibus, e chegamos ali, e o homem disse: olha, quase 10 mil reais. E nós sabemos o estágio que a nossa igreja está. Eu olhei para Eliana, porque a fé Deus colocou no coração dela, nesse sentido. Eu falei: Li, não vamos mais, é muito caro. E ela disse: Geraldo, assim como vive o Senhor, Deus tem algo para nós ali naquele lugar. Deus vai mover na nossa vida, Deus vai trabalhar em nossos corações. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nós não somos diferentes de vocês. Nós estamos vivendo aqui nesta terra, temos uma alegria profunda no coração, mas nós pisamos nesse chão, e quando pisamos nesse chão, temos sofrimentos, temos dores. E eu quero dizer para vocês que alguns de vocês estão abrigando nas suas casas pessoas que estão passando por um momento muito forte, um momento muito difícil, mas o Senhor tem dado a graça de, através de vocês, de através dessa igreja, trazer lenitivo a esta dor, trazer alegria, óleo de alegria em vez de tristeza. Amém? E para nós isso realmente é maravilhoso, é a maior alegria do nosso coração. E de fato, eu não fui procurar ali nos meus guardados nenhuma mensagem que pudesse de alguma maneira emocionar ou... Não, eu falei: Senhor, eu vou ser muito caseiro com eles, né? Porque é também a minha igreja. Santo Antônio da Patrulha também tem se tornado a minha igreja de verdade, queridos. Tem realmente entrado no nosso coração. Então eu vou ministrar aquilo que eu ministrei no Tadel da minha igreja na terça-feira passada e vou acrescentar algumas coisas mais, amém? Eu gostaria de falar com todos os irmãos que estão aqui a respeito de algo importante, as causas do desânimo. Eu quero falar sobre isso baseado ali em Neemias capítulo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia, Neemias capítulo 4, glória a Deus. Neemias capítulo 4, glória a Deus. Eu tenho meditado com a minha igreja no Tadel, eu tenho trabalhado com os meus líderes ali na minha igreja, através do livro de Neemias. Eu gostaria de compartilhar alguns princípios, talvez eu seja realmente bastante breve, mas eu gostaria de deixar com esta igreja e deixar com os irmãos, amém? Olha aí para o seu irmão e diga assim: querido, abra o seu coração para Deus, amém? Coloca a mão no ombro do seu irmão, dá um chacoalhão nele e fala assim: você está vivo? Então dá um glória a Deus. Você está vivo? Então exalta o nome do Senhor Jesus. Quem está vivo aqui nessa noite, dá um brado de alegria. Levante a mão e glorifica. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero apenas estar vendo. Neemias, glória a Deus, foi um homem de Deus, um judeu que foi levado para o reino da Pérsia. E ali ele serviu como copeiro do rei. Eu não vou entrar assim profundamente a respeito, amados, do que era este homem e a grande obra que Deus colocou nas suas mãos. A grande obra de reconstrução. E eu sei que nessa noite aqui, tem homens e mulheres de Deus que vão reconstruir a história desta nação. Aleluia.
que vão reconstruir a história de Santo Antônio da Patrulha, que vão reconstruir a história de Bauru. Eu creio pela fé no nome do Senhor, que o Senhor tem levantado aqui uma geração de adoradores, que vai tocar em muitas gerações, aleluia, que vai levar as gerações aos pés do Senhor Jesus. E o Senhor chama então Neemias, e quando o Senhor chama, ele capacita para que ele vá então a Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele chega ali em Jerusalém, os muros estavam caídos. E meus irmãos, nós que já passamos ali por Jerusalém, ainda hoje as pessoas dizem assim: nós pisamos na terra que Jesus pisou. É verdade, mas Jerusalém está mais ou menos de 5 a 6 metros acima do nível do que era no tempo de Jesus, porque houve muitas quedas dos muros, houve muitos povos invadindo Jerusalém e derrubando aqueles muros, de forma que hoje, quando você vai em Jerusalém, você já não pisa mais naquele onde Jesus pisou, você está um pouco acima daquilo, porque houve várias e várias invasões. E o Senhor então, numa dessas invasões de Babilônia, o Senhor chamou a Neemias. Você falou: Neemias, vá para a minha terra, vá para Jerusalém, porque ali você tem uma grande obra, ali eu vou usar a sua vida. O Senhor deu um sentido para Neemias, e o Senhor tem dado um sentido para essa geração, o Senhor tem dado um sentido para a igreja. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que antes da visão eu tinha vontade de adorar, eu tinha vontade de louvar, eu tinha vontade de salvar, mas eu não tinha o norte. Quando chegamos em Jerusalém, quando chegamos ali em Santarém, na verdade, o Senhor abriu os céus para nós e mostrou a realidade dessa visão e o chamado de Deus para nós hoje, para não ficarmos apenas dentro da igreja, dentro das 4 paredes, mas nos levantarmos neste tempo com poder e autoridade para pisar a cabeça do diabo e para dizer que chegou o ano aceitável do Senhor. E quando eu pensava em Neemias, pastor Norton, eu imaginava que a trajetória dele foi uma trajetória assim, sem percalços. E eu confesso aos irmãos que na semana passada, num dos meus discipulados, e eu sou uma pessoa assim um tanto quanto desta maneira, eu mostro no meu rosto aquilo que eu estou sentindo, e nós estamos há 2 anos na visão, entramos há 2 anos na visão do MDA, saímos de uma tradição, de uma convenção batista brasileira, fomos ali para Santarém. Mas na semana passada, quando eu cheguei no meu discipulado com um pastor que nós estamos levantando aqui na igreja, que é o pastor Marcos, a esposa dele está aqui, a Meire, e eles olharam para mim e disseram: pastor, alguma coisa está acontecendo contigo. E ali eu sentei na sala deles, a gente tomando um lanche, a gente comendo, e eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a chorar. E eu falei: não, olha, eu acho que nada está dando certo. As pessoas não estão absorvendo, porque chega um momento de cansaço que os nossos olhos eles se turvam. E ali eu comecei a chorar, né? Porque a gente tem essa liberdade, o Senhor tem se gerado essa liberdade de cair as máscaras, não é? E a gente ser aquilo que de fato nós somos. E de repente eu vi as minhas 2 ovelhas colocando a mão nos meus ombros e dizendo: não, pastor, o Senhor já tem feito uma grande obra, o Senhor já tem operado. E eu falei: Senhor, eu realmente tenho me sentindo fracassado. E quando eu cheguei em casa, Deus ele falou: eu quero falar contigo. E ele me levou para o livro de Neemias. E no capítulo 4 é justamente um momento de profundo cansaço de Neemias. É um momento de muita dor do coração dele, porque se ele imaginava que a obra seria difícil, a obra foi mais difícil do que ele imaginava. Teve oposição, teve guerra e teve uma série de situações que ele não imaginaria que aconteceria no caminho da vida dele. E quando chega aqui no capítulo 4, nós encontramos essa história de cansaço. Eu quero dizer aqui para uma geração: nós não somos super-homens, nós habitamos aqui neste corpo, e eu tenho dito para as pessoas que nós precisamos a cada dia do Senhor. Mas Neemias, de uma maneira gloriosa, o Senhor vai tratar com a vida dele, o Senhor vai tratar com o cansaço dele. E o porquê que eu estou falando isso? Queridos, eu tenho visto e eu tenho enxergado que o Senhor tem operado, tem levantado uma geração. Eu vejo isso, mas em contrapartida, nós vemos também, até houve um censo do IBGE, de muitos crentes que se perderam dentro da igreja, de muitos crentes que se cansaram do trabalho. Irmãos, eu tenho amigos que na década de 80, quando explodiu a adoração, meio aí pela Renascer e outros meios que Deus usou para isso acontecer no Brasil, que nesses dias atrás, eles não suportam mais falar sobre igreja, eles não querem mais saber de igreja. E o Senhor começou a inquietar o meu coração, e eu tenho uma palavra para isso nessa noite. Deus me deu uma palavra. Neemias capítulo 4, diz assim a palavra:
Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que este muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegasse à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Irmãos, aqui é muito estranho. É muito estranho porque, de alguma maneira, Judá representa força, Judá representa louvor. Mas chega um momento que até mesmo Judá foi usado pelos inimigos. E veja o que diz o verso 12. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Neemias estava vivendo um momento de pressão muito grande. Talvez o momento mais forte, porque a partir do verso 5, do capítulo 5, Deus vai renovando as suas forças, Deus vai fortalecendo os seus ânimos. E quando ele estava ali naquela batalha, quando ele estava ali naquela guerra, naquela luta, pastor Norton, a Bíblia diz que por 10 vezes a tribo de Judá, os judeus de onde o nome deriva também, chegaram a Josué e disseram assim, chegaram a Neemias e disseram assim: Neemias, olha, aconteceu isso. Neemias, agora o muro de lá caiu. E eles foram trazendo notícias. Irmãos, chega um momento da nossa vida que isso também ocorre. Nós queremos servir a Deus, nós queremos andar com Deus, e de repente vêm as pessoas, vêm, sabe, as necessidades e começam a bater na nossa porta. E a gente, amados, se não tivermos a perseverança no nome do Senhor Jesus, nós começamos a desanimar. E foi isso que aconteceu com Neemias. E nós veremos aqui, amados, 4 causas a respeito dos desânimos. 4 causas que desanimaram Neemias. A primeira dela foi a perda de forças. A perda de forças. Leia o que está escrito no verso 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. Querida, a primeira coisa foi a perda de forças. Eles começaram a desfalecer. O muro que já ia sendo construído, eles começaram a desfalecer. E se você ver, o verso 6 vai mostrar, amados, em que momento da vida de Neemias aconteceu isso. O verso 6 diz assim: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Desfaleceram aqui significa eles andavam tropeçando, eles
começaram a vacilar, eles começaram a cambalear. E quando isso aconteceu, na metade do muro, eles tinham já reconstruído a metade do muro, e diz a palavra que eles então começam a desanimar. Meus irmãos, aqui tem uma verdade que eu quero dizer aos irmãos. Geralmente, queridos, nós cuidamos muito do começo, mas nós não entendemos que às vezes as forças começam a nos faltar, na metade do muro. Você pode ver, você compra um carro e você começa a pagar aquelas prestações, mas quando chega na metade das prestações, aquilo já não é mais novo para você. Você começa então a desfalecer. Uma pessoa que vai reconstruir a sua casa, ela vai fazer uma reforma na sua casa. Amados, irmãos, percebam, o começo ele começa feliz, ele começa fervoroso, ele começa alegre, mas quando chega na metade, e por que isso? Porque os olhos dele começam a serem colocados ali nos entulhos, não é? Já a bagunça está dentro de casa, a mulher já não tem mais paciência, tem poeira na cozinha, tem poeira ali em toda a casa, no sofá, é na metade ali da construção. Quando nós vemos também um alpinista subindo ali a montanha, geralmente o desânimo bate ali na metade também. As forças começam a desfalecer. Queridos, diz a palavra que foi na metade da obra. Queridos, talvez tenha aqui nessa noite pessoas que de alguma maneira se encontram assim. Têm trabalhado para o Senhor, têm colocado sua esperança no Senhor, mas agora depois de alguns anos começa a bater o cansaço na sua vida. Se você for ver também, a segunda coisa que abalou aquele povo está também no verso 10. Volta os seus olhos para lá. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. E ainda há muito entulho. A primeira coisa é perda de forças. A segunda coisa é perda da visão, porque o texto diz: os escombros são muitos, os entulhos são muitos. Eles estavam muito cansados e os entulhos eram muitos. E escombros aqui significa terra seca, entulho. Olhamos em volta e só vemos entulho, barro, pessoas quebradas, pessoas com o coração machucado. Começamos com aquela alegria, o MDA, a visão, que legal, a célula. Mas quando começamos a mexer com pessoas, quando começamos a mexer no coração das pessoas, quando começamos a trabalhar com pessoas, queridos, o pior delas começa a aparecer. O entulho da vida delas começa a aparecer. E aí começa um momento de desânimo muito forte. E aí a palavra do Senhor diz que eles estavam com uma visão na obra. A palavra do Senhor diz que eles estavam com a visão no trabalho, mas eles agora já deixam de olhar para o muro, e eles começam então a olhar em volta e a ver os entulhos, e eles começaram a desfalecer nas suas vidas, queridos, a se entristecer nas suas vidas. E o escombro e desânimo são irmãos gêmeos, queridos. Eles perderam a visão do muro terminado e eles começaram a colocar os olhos na periferia. Eles começaram a colocar os olhos nos escombros. A terceira coisa que trouxe desânimo ao coração daquele povo, ao coração de Neemias, foi a perda de confiança. Amados, a causa mais devastadora do desânimo talvez seja uma evidente perda de confiança. Eles estavam cansados, eles estavam desiludidos, o muro estava pela metade, o entulho estava por todo lado. Eles disseram: não conseguiremos edificar o muro. Quando você perde as forças, quando você perde a visão, quando você perde a confiança, amados, o desânimo já está à espreita. Eles tinham construído até metade. Por que que o povo tinha parado, amados, tinha parado o ânimo para construir? No hebraico, essa palavra desânimo, essa palavra nós não conseguiremos, significa assim, esse texto: eles tinham um coração para trabalhar, e agora eles perderam o coração. Quando você perde o coração, você perde a motivação. Eles estavam lá: vamos trabalhar, vamos fazer a obra. Mas agora eles começaram a olhar em volta. Eles começaram a olhar para si mesmos. Eles acharam que não poderiam completar aquela obra.
Mas eu quero dizer para você nessa noite, a boa obra que Deus começou na sua vida, Ele irá terminar, aleluia. Ele irá terminar. A boa obra que Ele começou aqui em Santo Antônio da Patrulha, Ele irá terminar em nome de Jesus. A boa obra que Ele começou em Bauru, Ele irá terminar. Se você se você perdeu o coração na obra, como aquele povo, se agora a obra de Deus te causa enfado, se agora oração para você é algo difícil, o Senhor está dizendo para você nessa noite, Ele vai voltar a incendiar o seu coração. Ele vai colocar um amor profundo por Deus, aleluia. Um amor profundo pela causa de Deus. E você vai se levantar numa alegria nova. Quando nós chegamos lá em Bauru, queridos, quando nós chegamos ali em Bauru, nós tínhamos de fato uma grande obra para realizar. Alguns irmãos vieram de alguma igreja bastante tradicional, bastante fechada. E quando nós implantamos a visão, pelo menos 3 famílias saíram da igreja e eles disseram para mim, nós não concordamos com a visão, nós não aceitamos a visão. E meus amados, o meu coração ele começou a desfalecer. Eu falava, Senhor, até aqui o Senhor tinha nos ajudado. A obra de Deus ela estava crescendo, o Norton conhece. E o Norton chegou justamente neste período na igreja. Ele lembra que um dia eu não estava suportando mais a pressão. Eu não estava conseguindo mais levar aquilo. E no momento que ele se sentou, eu fui na frente e eu ajoelhei diante do púlpito ali, mas eu estava diante de Deus, eu estava igual a Ana, eu falei, Senhor, o Senhor me chamou para a obra, Senhor, o Senhor me destacou para fazer aquilo que o Senhor tem pensado para essa geração, Senhor, e eu desejo tocar essa geração, uma geração de meninas e meninos perdidos, uma geração de muita gente desviada mesmo dentro da igreja, uma geração de gente afastada mesmo dentro da igreja, amados, porque os conflitos estão latentes, queridos. E de repente, quando o Norton parou de pregar e ele foi se sentar, eu fui à frente, fiz igual a Ana, e eu comecei a chorar convulsivamente, e eu não tive nenhum medo, querido. Eu falava, Senhor, eu não vou conseguir levar esta obra. Senhor, eu estou perdendo a confiança até mesmo em mim. Eu acho que eu não sou capaz. A primeira vez que eu pastorei aqui nesta cidade, o Senhor abençoava, mas dessa vez não vai acontecer. Parece-me que os corações estão mais endurecidos. E eu lembro que neste momento, e eu acho que foi ali, pastor Norton, que nós realmente unimos o nosso coração, né? Porque o pastor Norton tem este coração, tem, né, este amor que lhe é peculiar. E quando eu estava lá ajoelhado, quando eu estava lá chorando, alguém veio, eu achei até que era um dos meus irmãos, ainda nós não tínhamos os discípulos, não havia discipulado, e ele colocou os braços nos meus ombros, e ele começou a dizer, Deus vai operar, Deus ele vai trabalhar, queridos. E naquela noite eu fui para casa, eu estava com o coração agoniado, irmãos, não me importa mais se a igreja está cheia ou se a igreja está vazia, eu não estou mais atrás disso, eu estou atrás de tocar esta geração, queridos, geração perdida, geração que anda errante. Eu estou atrás de ver que os nossos jovens que cresceram dentro da igreja não tem nada de Deus, não foram tocados por Jesus, ano após ano, e esta é uma tristeza da igreja. E eu falava, Senhor, eu quero tocar essa geração, não me importa. E eu cheguei diante da igreja, eu disse assim, irmãos, nós somos ligados ao pessoal lá de Rondônia, e eu falei, irmãos, se vocês quiserem chamar um outro pastor, vocês podem chamar. Mas naquela noite, Deus ele me disse assim, Geraldo, você está cansado e você perdeu a confiança. Porque às vezes, irmãos pastores que estão aqui, a gente acha que vida cristã é um toque de dedos, mas eu tenho aprendido que o nosso Deus é um Deus de processos, aleluia. O nosso Deus é um Deus de processos. Ele poderia pegar Israel, tirar do Egito e levar ali para Canaã. Mas Deus estava trabalhando na vida deste povo. Deus estava movendo. Eu quero dizer para você, jovem, Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando nos processos. Mesmo aquilo que você não entende, Deus usará para a glória do nome dEle, para a exaltação do nome dEle. E aí quando eu perguntava para Deus, pastores, o Senhor disse assim para mim, Geraldo, eu quero te dar uma estratégia. E eu falei, Senhor, eu achei que seria algo assim, que faria a igreja crescer num toque de dedo.
que faria os irmãos se unirem a mim, sabe, fazer da igreja este lugar de cura, fazer da igreja esse lugar de restauração. Mas muitas vezes a igreja parece mais um campo de batalha. E meus irmãos, Deus falou assim: eu quero te dar uma estratégia. Eu achei que era algo muito novo, que era uma revelação que Deus só daria para mim. E Deus me disse: começa a me buscar pela madrugada. Começa a me buscar pela madrugada. E eu sozinho, irmãos, eu avisei na igreja. E eu falei: irmãos, Deus falou para mim para começar um ministério de intercessão. E eu vou começar na segunda-feira. E será até Deus parar. Mas eu não sabia, queridos, como que Deus estava trabalhando. E eu fui na segunda-feira, 5 horas da manhã, eu me levantei como eu me levanto praticamente todos os dias, porque quem cedo me busca me achará. Irmãos, eu digo para os irmãos que dentro daquele templo, um galpão mais ou menos assim como esse, às 5 horas da manhã, no primeiro dia, eu cheguei, eu me joguei diante de Deus, eu falei: Senhor, eu não tenho condições nenhuma. Sabe por quê? Porque eu acho que o que nos cansa mais, queridos, não é trabalhar, o que nos cansa mais não é o casamento, mas são os conflitos mal resolvidos dentro de nós, são os nós que nós vamos gerando durante a vida, são os sentimentos tumultuados que estão dentro de nós. E irmãos, eu olhava para o povo e eu dizia: Senhor, tem muitos nós, e eu queria pela minha força, e ali Deus começou a trabalhar comigo. Irmãos, eu vou dizer para vocês, já tem um ano, todos os dias, Bethesda, 5:30 da manhã já está ajoelhado diante do Senhor, buscando a face do Senhor, intercedendo, chorando, se angustiando e levando o peso dessa nação, e levando o peso de Bauru, dizendo: Jesus reinará. A despeito do cansaço, a despeito das situações, Deus se levantará. Eu quero que você olhe para o seu irmão, e talvez ele esteja esperando esta palavra. Diga assim: meu irmão. Diga assim: meu irmão, apesar dos seus conflitos, Deus estará trabalhando na sua vida. Deus estará te motivando. Agora balança o seu irmão assim, ó. Vai falar assim: acorda, sai deste cansaço. Deus está te levantando para uma nova história, para um novo momento, aleluia. Deus está nos levantando e seremos a geração que busca, a geração que ama, a geração que vai ver a restauração de Deus. E sabe, irmãos, a minha igreja, Bethesda, sabe disso, né, Bethesda? Os irmãos iam pelo meu rosto. Eu sou uma pessoa amorosa, mas eu sou um pouco bravo. Eu sou um pouco bravo. E Deus começou a me levar para mais confiança. E esses dias atrás, a Eliana mexendo, eu entendo a minha esposa, e ela é uma guerreira. Irmãos, eu dou todo o crédito a ela mesmo. A queimadinha de Jesus, mas é minha. Amém? Deus deu para mim. E ela chegou com o estresse dela, ela falou: não, porque aquela irmã, porque aquilo. Eu falei: Li, na mesma hora, não é o ódio que vai transformar as pessoas, será o amor que vai transformar essa geração. Não permita que o pior das pessoas ative em você o pior. Não permita, amados, que as frustrações do ministério, não permita que as frustrações do casamento, que o cansaço muitas vezes, amados, comece a gerar em nós, não o que Deus deseja, mas o monstro, não, porque o que vai transformar este mundo é o amor e cuidado, aleluia, é você ir atrás, mesmo que não tenha sido você que provocou, é você dizer: eu não vou perder, chega de perder dentro da igreja, chega de afastar em vez de chegar para perto, é hora do amor de Deus prevalecer na vida da igreja e prevalecer nas nossas vidas, queridos. Neemias, uma das últimas causas que Neemias trouxe um cansaço foi a perda da segurança. O verso 11: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-lo e acabar com o trabalho deles. Irmãos, uma obra que não seja ungida por Deus, ela não vai causar espanto no inferno. Satanás, ele vai usar todas as armas possíveis. E agora ele está tentando usar a arma do cansaço. Os irmãos lembram que lá no começo, por 10 vezes, Neemias estava no muro e chegou um abençoado da igreja.
para falar as últimas novidades do inferno. E Neemias começou a se deixar misturar com aquilo. 10 vezes Judá parou. Neemias está acontecendo isso. Neemias está acontecendo isso. E dessa vez, amados, diz a palavra que ele começou, Satanás começou a querer trabalhar a perda da segurança. A perda da segurança. Eles diziam, nós vamos entrar lá e vamos acabar. Outro dizia, ainda que eles construam o muro inteiro, o muro está pela metade, e é na metade que o diabo vai usar as suas piores armas. Sabe por quê? Porque ele não quer apenas que a igreja perca, mas ele quer que a igreja tenha escândalo. A Bíblia diz que quando você vai fazer uma obra, é importante se você já tem como acabar, para que você não pare na metade e as pessoas digam, essa pessoa não foi suficiente. Satanás, ele queria trazer para a vida daquela igreja, para a vida daquele povo, não apenas uma destruição, mas uma falência completa, uma derrota que ribombasse em todos os lugares. Eles começaram, mas não acabaram. Eles foram até a metade. Eles diziam, ainda que o muro esteja completo, eu vou entrar lá e vou destruir. E são as armas que o diabo usa até hoje. Eu vou destruir o teu casamento, eu vou destruir o teu marido, eu vou destruir esta obra, eu vou colocar confusão entre os líderes, eu vou trazer fatos que vão desmotivá-los, eu vou fazer que uma célula não dê certo, eu vou trabalhar. Mas, meu irmão, é nessa hora que aquele povo começa a perder a confiança, porque o desânimo, ele está de mãos atadas com uma falta de confiança. É neste momento de muita dor. E sabe, queridos, sabe, parece que o Senhor usa até isso hoje. Às vezes você fala assim, Senhor, por que o Senhor não tira essa prova da minha vida? Senhor, eu não vou resistir. Eu confesso que eu trouxe algumas irmãs, ou pelo menos 2 delas, que eu falei, Senhor, eu vou tirá-las da casa dela. Porque, meus irmãos, nós já oramos de pé, já oramos ajoelhado pelos maridos, já fomos. E eu falei, Senhor, nós não sabemos mais. Mas foi nessa hora que o Senhor vem sobre a vida de Neemias. E talvez ele lembra ali de Davi. Quando o gigante ele veio, o gigante usa a palavra, o gigante usa a intimidação. Olha, eu vou te matar, mas Davi, ele não se deixou intimidar. Ele disse, você vem a mim com espadas e varapaus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos. E eu digo para você, ainda que o teu casamento esteja dando o último suspiro, eu digo para você, ainda que o diabo diga que a tua geração se perdeu, que os teus filhos se afastarão, você pode estar no chão, mas mesmo no chão, se você levantar a sua mão e dizer, Senhor, agora a minha confiança já não está mais em marido, em esposa ou na igreja, porque Deus é um Deus de processo, e se Ele tem uma grande obra, Ele vai trabalhar em você, Ele vai mexer em você, Ele vai quebrar os laços que estão dentro de você, e às vezes parece que enviando outros laços. Quando ali a oração do profeta, ele falou, Senhor, salva o povo. Ele orou. Sabe o que Deus mandou? Uma nação vindo sobre eles. Ele não entendeu nada. Falou, Senhor, eu estou orando pelo povo. E sabe, irmãos, eu tenho percebido isso na minha vida. Deus é um Deus surpreendente, aleluia. Deus é um Deus que entra nas nossas dores. A maravilha do cristianismo não é que nem no Islã. Eu sou um estudioso do islamismo, por isso eu uso também uma aliança prata. Queridos, mas o Islã prega de um Deus que está distante. O budismo prega o caminho do meio, se você for pelo caminho do meio. Mas o cristianismo prega um Deus que desce até você, que desce até a sua casa, que desce até o seu ministério, que comunga com as suas dores e diz, creia em mim, eu estou tirando toda a sua segurança, para que agora toda a sua segurança seja eu na tua vida, seja eu na tua vida. Mulheres demasiadamente apegadas a maridos, homens como eu, que achava por ter estudado fora, eu tinha algum valor. E de repente, queridos, Neemias começa a descobrir, a tirar a confiança, até mesmo daquele amigo que estava trabalhando do lado dele. Irmãos, estava conversando sobre o Norton isso. Às vezes, e muitas vezes, e na maioria das vezes, quem mais vai nos decepcionar é quem mais está perto da gente. Mas sabe o que o Senhor usa as decepções? Para falar assim, Geraldo, tinha uma família que eu não queria que saísse da igreja.
Porque era como se eles fossem também uma muleta. Se aquela família tiver, o meu ministério vai bombar. A família saiu. Foi uma muleta que Deus tirou. Senhor, eu não quero mais. E sabe, meus irmãos, eu ainda tenho muito que caminhar. Eu estou ministrando para vocês, mas são vocês que deveriam ministrar para mim. E eu falo isso sem qualquer querer uma posição de humildade. Eu falo isso com uma verdade latente. Mas eu quero dizer para você que a cada dia que Deus ele vai tirando as minhas muletas, aleluia, eu vou andando mais livre diante dele, aleluia, eu vou caminhando mais livre diante dele. Ele diz: Geraldo, você pode perder tudo, mas a minha palavra diz que eu nunca te abandonarei, eu estarei contigo em todos os dias da sua vida, em todos os dias da sua vida. Os processos de Deus. Quantos irmãos estão recebendo esta palavra nessa noite, irmãos? O processo de Deus. Os processos maravilhosos. E Deus começou a trabalhar com aquele líder que foi copeiro, um cargo muito alto. Os irmãos não imaginam como seria, talvez um primeiro-ministro, ou mais do que isso, porque ele tinha que provar tudo o que o rei provava. Ele gozava da intimidade do palácio, ele gozava da intimidade do rei. Ele entrava e ele chegou num dia, rodeou 4 dias aquela obra, mas ele não imaginava que talvez o maior inimigo, querido, não estava fora. O maior inimigo não era Sambalat e Tobia, que ainda no capítulo 6 vai mandar ameaças e vai dizer: você está querendo reinar, você está querendo se aparecer. Mas o maior inimigo era o próprio Neemias. Era deixar que aquelas palavras entrassem dentro dele. Era deixar que aquelas maldições lançadas entrassem na vida dele. E Deus foi fortalecendo ele pela obra. E ele declarou: a boa obra que Deus começou, ele vai terminar. Ele vai terminar. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um templo muito maior. E eu vejo muitos aqui em Santo Antônio da Patrulha se convertendo através da sua vida. Lá no Miraguaia, amados, lá no Caraí, eu digo que a partir de hoje algo maior e mais poderoso vai acontecer. Porque Deus está tratando com seus limites. Deus está tratando com a sua dor. Não para te matar, mas para te levantar. Este é o problema da igreja. O tratamento da igreja é punitivo. O tratamento de Deus não. Não é para que a gente caia. É para que a gente fique definitivamente de pé. Aleluia. A gente se levante. Eu tenho aprendido isso como bom batista. Pastor Norton, não sei como que era na sua igreja de origem. Eu louvo a Deus por Deus me dar essa alegria de ter sido. Eu acho que Deus aliou a uma tradição que vem do século XV, né, como uma igreja histórica, não evangélica, mas protestante, porque evangélico é algo que começou muito recente no Brasil. Mas Deus trabalhou também, sabe, a unção do Espírito, o poder dele, aleluia, mostrando que nada importa se nós não estivermos com Deus, aleluia, se nós estivermos com Deus em nossas vidas. Eu quero dizer agora para vocês, Bethesda, eu quero dizer para vocês, meus filhos, depois de 20 horas dentro de um ônibus, muitos talvez não tinham nem saído de Bauru. Todo esse esforço não é para que você tenha um momento agradável lá no rio. Nós vamos para o rio, não vamos, Norton? E eu vou mostrar para um gaúcho como mergulha num rio gelado, viu? Eu vou mostrar isso para vocês. Bate, porque em São Paulo também tem café no bolo, aleluia. O Senhor também tem levantado, glória a Deus. Queridos, mas eu quero dizer para você, Bethesda, não é isso. Eu estou vendo os irmãos alegres, eles chegam para mim: pastor, o Felipe levou uma rapadura que era deliciosa. O Norton não comprou rapadura para mim. E eu quero declarar isso diante da igreja, viu? Eu estou com uma síndrome de abstinência de rapadura. Eu estou com uma síndrome de abstinência, de rapadura. Mas, Bethesda, Deus nos trouxe aqui. Agora eu conheço os rincões do Brasil, lá perto do Chuí. A Eliana só quer ir lá para outro país. Sossega aí, neguinha. A obra de Deus ainda é no Brasil, aleluia. Mas eu quero dizer para você que Deus trouxe vocês aqui para dar mais um toque da presença dEle, para dar mais um toque da mão dEle e nos levantar a cada dia. A cada dia. Deus te trouxe aqui para receber o milagre de um abraço de gaúcho. E dizem que um abraço de gaúcho é igual um abraço de urso. É coração com coração. Irmãos, eu não gosto desses abracinhos assim de longe, não. Pega, irmão, é coração com coração. Você é aqui do Rio Grande, nós somos de São Paulo, mas na verdade, a Bíblia diz que nós não temos aqui uma pátria eterna. Na verdade, nós estamos na terra, mas não somos dela. Nós somos o povo do céu.
Nós somos o povo do céu. Nós somos o povo do céu. E é para lá que nós estamos marchando. Irmãos, glória a Deus. Você está recebendo? Humildemente, gente. Porque a grande verdade é que eu acho que eu não tenho muito para te dar. Mas bate. Bate aqui neste coração corintiano. Glória a Deus. Não gremista, gente. Também não gostaram. Na verdade, bate aqui neste coração de um homem uma vontade de aprender. Uma vontade de me superar. Uma vontade que a religião não mostre mais guerra. Porque, irmãos, diz o padre Tutu da África, num dos seus célebres livros, ele diz assim: no princípio, eles tinham a Bíblia e nós a terra. Hoje, eles têm a terra e nós a Bíblia. Por esse poder imperialista. E eu agradeço a Deus pelos Estados Unidos. Mas hoje houve muita morte. A entrada no Havaí. Hoje o evangelho ainda no Havaí é um tanto difícil. Ainda que está havendo um avivamento. Por quê? Amados, as cruzadas que mataram milhões e milhões de mouros, milhões e milhões de muçulmanos. Hoje quando você vai lá com ele falar, eles dizem: mas vocês mataram o nosso povo. Vocês mataram os muçulmanos. Querido, a nossa revolução vai ser através do amor e cuidado. A nossa revolução vai ser através do abraço. A nossa revolução vai ser dizer: meu irmão, se levanta, porque aqui você tem um companheiro para esta batalha, para continuar nesta jornada. Agora eu quero pensar com os irmãos como lidar com o desânimo, baseado ainda nesse texto. Tem muitos e muitos, mas eu vou falar só alguns, rápidos alguns. A primeira coisa, como você deve lidar com o desânimo: quando você perde as forças, quando você perde a confiança, quando você vai deixando sair de você aquele coração cheio. Aquele coração cheio. Os avivamentos do século XVIII. Wesley, de onde saiu o metodismo, né? A igreja metodista, por quê? Porque Wesley era metódico. A Bíblia diz que eles pregavam para 30 mil, 10 vezes durante o dia. Um coração inflamado. Talvez o cansaço já tenha tirado isso de você. Aquela coisa de querer falar, amados, de apaixonado, mas amando a Deus. De querer falar com Deus a cada minuto, como aquele casal apaixonado que fica com aquela besteirada que desliga você. Não desliga você. Assim é quando a igreja volta a paixão com Ele. Senhor, eu vou te deixar agora na oração, mas está tão bom estar na Tua presença. Queridos, os melhores momentos da minha vida não tem sido no culto à noite, mas tem sido nas madrugadas lá em Betesda, ajoelhado. Tem dias, pastor, que eu chego e eu não sinto nada. Parece que o céu está de bronze. Mas eu digo: Espírito Santo, eu sei que Tu estás aí. E eu usei o pronome tu para agradar vocês. Porque em São Paulo eu falaria: Espírito Santo, eu sei que você está aí. Tem dias que não. Eu bailo ali naquele lugar. Tem dias que só estou eu e meu filho japonês, o Sérgio, não é? E num dia desses, como é maravilhoso você ter discípulos, você ter gente, mas não discípulo por ser discípulo, discípulo porque você ama. E sabe, uma das maneiras de você combater o desânimo é você ter uma meta, aleluia. Quando você vem o desânimo, mas você não sabe para onde está indo, é aquela mesma história de Alice dos Países das Maravilhas, no clássico livro de Andy Warhol. Irmãos, quando chega Alice diante lá do gato, e ela fala assim: gato, qual é? Por que caminho eu devo andar? E o gato pergunta assim: para onde você quer ir, Alice? E o livro Alice no País da Maravilha, ele é profundamente filosófico. E de repente, ela diz: eu não sei. E ele diz: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho é válido. Você muda de caminho rapidamente. Mas quando você tem uma meta, oh aleluia, bendita a igreja que tem uma meta. Bendito os jovens que têm uma meta. A minha meta é, depois de ganhar Santo Antônio da Patrulha, eu vou ganhar a cidade de Jacens, depois toda Rio Grande do Sul, depois toda Brasil e o mundo, porque essa igreja vai mandar missionários para o mundo. Essa igreja vai alcançar, e eu profetizo uma coisa: em outubro do ano que vem, Santo Antônio da Patrulha, Igreja Vida, Igreja Betesda, vai fazer um congresso lá na Índia. Você recebe isso? Então levanta a tua mão aí, querido. Nós vamos fazer esse congresso.
Nós vamos invadir, nós temos uma meta, até que a terra se encha da glória de Deus, até que a terra se encha da glória de Deus. Você tem uma meta, você não pode desistir, você não pode parar, você não pode voltar atrás, você tem uma meta. As situações difíceis, Deus vai resolver. Olha o que diz o verso 13 do capítulo 4. Por isso, olha que coisa maravilhosa, no momento de dor de Neemias, irmãos, preste atenção, no verso 13, no momento de desânimo, por isso, posicionei alguns do povo, atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arco. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, um dos motivos da igreja, ela não avançar, é por uma teologia que tem matado a igreja do Senhor Jesus, que tem tirado a força da igreja. Não, você é invencível, sim, em Cristo somos invencíveis, mas há um momento, e sabe, Neemias, quando ele olhou, ele viu que o próprio povo estava cansado. Sabe por quê? Porque tinham muitos que estavam longe da família. A casa que estava no leste, estava trabalhando no norte. Então Neemias, ele para. E eu vou dizer uma coisa para você. Triste é a igreja que não pensa nos seus rumos. Bem triste é o pastor que de vez em quando não fala assim: vamos dar uma parada, vamos aqui raciocinar. Então Neemias, ele fala assim para o povo: para todo mundo, vamos reunir as famílias. Onde a sua família trabalha? Trabalha no muro norte, na porta das ovelhas. Então você vai trabalhar no muro norte, porque ele sabia que era mais fácil trabalhar com uma meta, porque quando eles olhavam para os filhos, eles sabiam que o exército poderia invadir, e se não tivesse os muros, a sua família seria morta. Então eles se posicionavam mais forte, eles venciam o cansaço, porque agora era a geração dos filhos deles, era a geração daquela nação. Neemias usou de estratégia e de sabedoria. E sabe, irmãos, sabedoria também é não queremos ir além de Deus. A Bíblia fala que ele construiu o mundo em 6 dias, mas no 7º dia ele o quê? Descansou. Você está cansado? Descansa. Como eu sou muito claro, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ano de 2000, eu espero que essa igreja me entenda, que não seja uma igreja legalista. Eu tive uma depressão tão forte que me humanizou, porque eu sempre pregava no púlpito: é do diabo. Irmãos, eu nunca deixei ir para a igreja, mas eu falei: Li, eu preciso de um tempo para mim. Deixamos um ministério maravilhoso em São Paulo, uma igreja que nós começamos ali a construir, e hoje o prédio vale mais de R$1 milhão, elevador dentro, piso de mármore. Deus falou: deixa. Irmãos, eu estou falando da minha experiência. Eu precisava me reencontrar de novo com Deus. Eu precisava ter os meus processos com o Senhor. Eu precisava reavaliar a minha vida. Foi assim que Deus, eu não estou falando que você deva fazer assim, mas eu estou dizendo uma coisa para ti. Quando Neemias parou a obra de construção, ele estava entendendo a humanidade daquele povo. Ele não foi aquele líder: não, trabalha, filho, trabalha. Não, o que eu quero ver é produtividade. Irmãos, o que me encanta na visão do MDA é que não é igual às outras visões. O que me encanta na visão do MDA é 1 a 1. É você poder chegar no teu pastor e dizer: eu estou fraco, eu preciso de ajuda, meu casamento está acabando, mas nós estamos indo para a igreja com uma máscara, porque se não formos, a igreja vai dizer: você é um perdedor, você tem que trabalhar. Não! A igreja é processo, a igreja é entendimento, a igreja é olhar para o coração da pessoa, a igreja é proteger. Quantos estão entendendo, gente? Quantos estão recebendo essa palavra? Eles falam: naquele processo, pastor, para a construção. Irmãos, me entenda, estou dizendo para parar a célula, nada disso, mas para parar dentro de você a cobrança de ser perfeito. E eu sei o que é isso, porque na minha casa, eu sou o único que conhece o mundo inteiro. E nunca tive dinheiro. Mas eu e Eliane é assim: parou um jegue na porta, está encilhado, a gente monta para viajar. A gente conhece o Brasil inteiro, querida. Mas Neemias aqui, vem aqui, filhos. Eu também estou cansado. Vamos fazer uma estrutura aqui. Vocês vão ficar mais perto das famílias de vocês. Eu errei, mandando vocês para muito longe,
Porque a família é aconchego, aleluia. Coisa gostosa. É acabar o culto, eu estou cansado, mas eu sei que tem uma neguinha para me esquentar a orelha. Glória a Deus. É maravilhoso isso, gente. Jovem, ser casado é maravilhoso. É bom, amados, os dias que eu estava lá, porque eu sou intenso, né? Eu sou aquele que lê, que fica, que quer mudar o mundo, que quer abraçar a igreja. É muito bom quando eu vejo a Eliana colocando a mão na minha cabeça. Tem um tempinho que ela não faz isso, viu, gente? Eu quero dizer da minha dor também. Mas quando ela põe a mão na cabeça, logo no começo fala assim: Senhor, aqui o meu amado. Ele é lindo. Lindo é por minha conta, viu? Ela não diz assim, não. Senhor, ele é muito intenso. Ajuda o teu filho a descansar. Às vezes eu venho da igreja a um problema e ela vem dando risada e fala assim: por que que tu tá rindo? O sol já toldou, as nuvens estão pretas, ó vida, ó azar. Ela diz o quê? Ainda com situação sendo difícil, eu vou ter que ser triste, eu vou dar risada, porque meu Deus é poderoso para fazer. Não é neguinha de Deus, passadinha do ponto, mais uma delícia. Opa, desculpa, estou extrapolando. É bom saber que eu tenho uma esposa que pôde viajar comigo pelo mundo, a gente almoçar em Roma e jantar em Milão. Mas um dia, a gente não podia ir até uma lanchonete. Eu tenho aqui o Ailton e a Érica. Irmãos, quando eu entrei em depressão, eu larguei a igreja para a igreja ser prejudicada. Eu perdi salário, eu perdi casa, eu perdi tudo. Eu achei que eu ia perder a Eliana. No outro dia ela estava fazendo pão, a gente não tinha salário. Porque pastor não tem essas facilidades, não tinha nada. Um dia muito, no outro dia nada. Ela começou a fazer pão, eu falei: o que você vai fazer? Eu vou vender pão na vizinhança. E foi assim que a gente sobreviveu por um tempo. Depois que eu melhorei, comecei a pregar em congressos, em lugares, comecei a ganhar um dinheiro. E um belo dia, Deus levantou Alexandre e Márcia, e nós começamos o ministério de Bethesda, que tem sido poderoso lá em Bauru, que tem sido abençoado por Deus. Neemias, ele permitiu isso. Sabe, queridos, às vezes o casal vem para o pastor, sabe que às vezes o casal precisa? Não é ficar DR, não, vai viajar. É o pastor dizer: vai lá para Cancún, nas praias ali, né, da Venezuela. Sabe, querido, a gente leva a vida muito a sério. Se você vê pastor quando se encontra, é só para falar de igreja, e é maravilhoso falar de igreja, mas nós temos que ser felizes também, jogar a conversa fora, pular na água, dar mergulho no rio, aleluia, comer um bom churrasco gaúcho. Comer um bom churrasco gaúcho. Cadê o churrasco dessa terra? Gente, desculpa, eu falei do meu coração para vocês, viu? Glória a Deus. Irmãos, eles tinham uma meta: perseverar. Cadê a Meire? Meire, levanta a mão. Discípula abençoada, discípula querida, aleluia. Irmãos, há 4 semanas tivemos um pega. Pastor, o senhor, e isso, e eu não, e tal. Daqui a pouco eu falei assim: sabe, Meire, você tem razão. O quê? Eu achei que todo pastor fosse cabeça dura. Irmãos, o nosso respeito não vem por divergir. O nosso respeito vem porque acima das nossas diferenças tem uma meta. O reino de Deus, aleluia. Irmão, gente egoísta: ai não, pastor, agora é a minha dor. Ah não, pastor, agora nós temos uma meta. Nós temos o chamado Neemias, o que, amados, fortaleceu ele, que ele falou: eu não deixei a Pérsia. Hoje a Pérsia é o Irã. O Irã não é árabe, muitos pensam que é árabe. Eles falam farsi, não falam árabe. É a língua original, fica ali perto da Mesopotâmia, que significa entre terras, que é o Iraque, queridos. E de lá ele saiu para uma missão. Cadê o Fabiano aqui nessa noite? Levanta a mão, Fabiano, ele não está aqui. Levanta a mão. Você tem uma missão. Você vai ganhar jovens dessa cidade para Jesus. Você e sua esposa, levante a mão para receber a unção sobre a vida de vocês. Há uma meta. Vai ter dias que o Fabiano vai chegar. Eu esqueci seu nome, não é Karine, Caroline, Carol, Rol. E ele vai chegar: Carol. E ela vai dizer: querido, meu amado, fortinho. Eu falei fortinho. Eu falei fortinho. Quem falou gordinho foi o teu pastor. Eu não quero colocar intriga na igreja. Mas ela vai dizer: nós temos uma missão. A nossa missão não é agradar o pastor, ainda que faça parte. Gente, se é um homem de Deus, por que não seguir o homem de Deus? A nossa missão
é tirar um monte de jovem, uma geração de Tamar, uma geração abusada, uma geração perdida, uma geração magoada, e dizer: há esperança para você, aleluia. A esperança, pegar aquela moça que se dava a todos os homens buscando amor e dizer: eu quero te apontar um amado para a tua vida, e quando você conhecer esse amado, você não vai precisar de mais nada dessa terra. Eu quero te apresentar Jesus, o Senhor dos senhores, aleluia. Irmãos, agora, nesse exato momento, Satanás está matando um monte de vidas. A festa da carne está no seu apogeu. Amados, é um censo que depois são filhos drogados. Há um censo que há mais de 100 milhões de jovens que estão com AIDS, mas que não sabem que estão com AIDS. Porque agora, eles acham que tem o coquetel e pode fazer qualquer coisa. Mas, irmãos, é a dor da alma. É a dor da alma. Eu digo para Eliana que quando eu entro no ônibus e vejo ele depredando tudo, eu não tenho ódio, eu tenho amor. Uma geração abandonada por pais, uma geração abandonada até pelo seu governo, uma geração abandonada pelos seus políticos que tem o lado bom, mas muitos roubam. Mas não uma geração abandonada por Deus. Meninos na rua, drogados, e eu fico feliz com essa igreja, porque eles têm levantado o ministério, que é um ministério que eu acho que um dos mais difíceis, eu não tenho. Eu venho aqui para aprender, trabalhar com esses meninos, joias preciosas, príncipes de Deus em Babilônia, mas que Deus vai resgatar, vai salvar, e mulheres também, porque não temos muitas casas para mulheres, porque dizem que elas são muito complicadas, não é? Eu não olho para as mulheres como complicadas, eu olho como intensas. Eu digo para a minha igreja que mulher é uma coisa extraordinária, né? Amados, você já viu mulher? Ela tem um monte de roupa no guarda-roupa, mas ela abre e diz: querido, eu não tenho roupa nenhuma para ir para a igreja. Mas sabe o que ela quer dizer? Eu não tenho uma blusa bonita para usar com aquela bota nova que eu comprei. Irmão, shopping center para mulher é como uma selva a ser conquistada. Para o homem é só comprar uma roupa, mas quando abre as portas do shopping center, elas ficam doidas, elas querem correr. Mulher é diferente do homem, mas há uma geração de mulheres que será ganha pelo nome do Senhor Jesus, que se descomplicarão aos pés da simplicidade do Cristo simples que se deu e morreu por nós, aleluia. Primeiro passo: reúna seus esforços para uma meta. Segundo, volte sua atenção para o Senhor. Mas eu vou pular esse para a gente ir terminando. E o terceiro e quarto passo que eu quero ficar um pouco mais: determine seu ponto de reunião. Diga para o seu irmão: determine seu ponto de reunião. Quantos querem saber o que é isso? Tá fraco, gente. Quantos querem saber o que é isso? Homens de Deus são inteligentes, né? Há uma sabedoria de Deus, não uma sabedoria do mundo, né, que é diabólica, animal, que faz sofismas na mente para impedir o conhecimento de Deus, mas a sabedoria de Deus. Neemias, ele determinou um ponto de reunião. O que significa isso? Veja o verso 19 para a gente ir terminando, do capítulo 4. O verso 19 do capítulo 4. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Diga: distantes uns dos outros. Que mais? Deixa eu ler. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, ali vocês vão se reunir e Deus vai lutar por nós, aleluia. Irmãos, o que significa isso em rápidas palavras? Olhando no texto hebraico, que é uma coisa tremenda, porque o hebraico é mais intenso. Por exemplo, nós só temos uma palavra para designar céu no português: céu. Duas no inglês: sky e heaven. Sky, o céu que eu vejo, e heaven, o céu de Deus. Mas no hebraico nós temos 7, os 7 céus. E aqui, queridos, ele estava querendo dizer um ponto da reunião. Quando a trombeta se fizesse tocar, e aqui tem um princípio. Aqui tem um princípio: não tente lutar sozinho. Não tente lutar sozinho. Aí, quando ele percebesse, pastor, que o povo estava cansado, ele chegava, amados, diante da pessoa que tocava a trombeta, e eles tocavam a trombeta, e eles tinham um lugar de reunião, ali eles se reuniam, e um dizia para o outro: fortalece você, ânimo você, nós vamos acabar esta obra. Meu irmão, eu quero dizer para você: não tente lutar sozinho, não tente resolver o seu problema sozinho. Essa semana,
Eu fui na casa de um irmão, não vou dizer o nome, porque eu vou ser muito claro, a esposa dele está aqui. Um discípulo amado, mas que está teimando em me dar trabalho. Falei, domingo não acaba o culto sem que eu vá lá. Acabou o culto, falei com o meu líder, Marcos, que é um homem de Deus na nossa igreja, uma alegria de ter a família deles. Marco, vamos lá. Pastor, é de Deus, porque Deus me deu uma palavra. Chegando lá, a pessoa com aquela cara de pitbull, falou, nem adianta fazer essa cara de pitbull. Eu vim na tua casa, não vem com essa cara de, sabe, que não estou nem aí, que eu te conheço, sei o seu coração, sei a sua luta. E eu disse para ele, vem aqui. Ah, pastor, porque eu sou assim mesmo, mas eu vou vencer. Eu falei assim, querido, como que você vai vencer? Assistindo televisão o dia inteiro? Como que você vai vencer? Longe da comunidade? Separado da comunidade do pacto? Não, você precisa ter um ponto de encontro. Você não vai vencer sem que você conheça mais profundamente a Deus. E tem gente, não, eu posso andar sozinho. Por isso, amados, eu vou dizer para vocês, eu sou um apaixonado pela visão, porque a visão ela prega um a um é o lugar do encontro, o lugar um a um é o momento onde você vai poder ser você. Porque como diz um pastor da visão, que eu não sei quem é, quem não confessa a tentação vai confessar pecado. Eu não gosto muito dessas, de jargões, eu procuro fugir um pouco de jargões, mas meu irmão, quem anda sozinho já caiu ou vai cair. O orgulho, não, eu não preciso, não querido. Como é maravilhoso, eu tenho o meu discipulador, não tenho estado muito com ele, porque ele tem corrido muito o Brasil, ou o mundo. Foi para um lugar, agora já foi para outro. Mas meu irmão, como é maravilhoso você fugir da religiosidade e você chegar no teu discipulado mais profundo e dizer assim, cara, essa semana eu olhei para uma mulher, o meu coração começou a ser tentado. Amados, como é maravilhoso você poder toda semana ter alguém que você possa ouvir. Deus está restaurando a confiança dentro da igreja. Olhe para o seu irmão e diga assim, não ande sozinho. Bethesda, levante a mão assim bem alto. Bethesda, só Bethesda, não mandei Santo Antônio da Patrulha. Amém. Diga assim, povo de Santo Antônio da Patrulha, vida, nós declaramos que andamos de ônibus 20 horas para não andar mais sozinho. Santo Antônio da Patrulha, nos ajude. Glória a Deus. E eu posso confessar uma coisa, que nos seminários diz que você não pode confessar nem debaixo de pressão. Eu subi muito inseguro, queridos. Eu sei que nesse púlpito aqui já passou grandes homens de Deus, que tem mais que ensinar do que eu. Mas depois Deus me falou, não é nada disso, Geraldo. É família, é casa. Irmão, vocês não são assim? Eu não vejo a hora, às vezes, de acabar o púlpito, para terminar e eu botar aquela cueca mais folgada que eu tenho em casa, né? Irmão, eu não gosto daquela boxer como eu estou hoje, toda agarradinha, não. Irmão, eu boto aquela cueca, né, que você vai andando e só a graça de Deus, né? Aquela camiseta, e eu estou com a minha esposa, e eu estou em intimidade com ela ali. Irmão, isso tudo para nós é bonito, para mostrar, mas que a gente gosta de liberdade. Abrir o coração e dizer, eu sou assim, você me ama, eu sou assim, você ainda vai andar comigo, eu quero andar com você. A alegria de ser igreja é saber que os diferentes não são excluídos, mas são acolhidos na obra de Deus. Eu não vejo a hora de ter na minha igreja um monte de tatuado. Veja o que eu estou te dizendo, eu não estou te liberando para isso. Mas sabe o que significa para mim? Que igreja tem vida. Aquele que está no moicano, aquele que anda assim, né? Você já viu que tem uns rapazes que andam assim? Irmão, eles são mano da gente também. Não é bom? Gente diferente como eu e o Norton. Irmãos, eu vou contar, Norton. Irmão, fofoqueiro. Eu cheguei e falei, agora eu vou ganhar ponto com o Norton. Porque nós somos assim mesmo, não me fale que você não quer que as pessoas pensem bem de você. Claro que quer. Claro que eu quero que desça daqui. Ai, gente, eu não quero. Claro que eu quero. Pastor, vamos chamar ele de volta. Irmãos, eu cheguei em Norton para mostrar meu coração bom, né? Eu estou pensando em fazer uma ONG. Eu vou tirar animais da rua. Ele olhou para mim. Meu irmão, não faça isso. Eu falei, ô seu desalmado dos cachorros da vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela também ajudou. A Morgana também é cúmplice deste barbudo. Mas eu entendi o que eles quiseram dizer. Mas sabe, irmão, eu sou daqueles que choram
vendo um cachorro, uma criança, um velho. Lógico que velho e criança muito mais. Eu não estou colocando no mesmo nível, não é isso. Mas eu acho que lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que a natureza arde com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Só que eu vejo os filhos de Deus muito mal educados, jogando papel no chão, lixo na rua. E eu penso que nós, como povo de Deus, somos transformados em todas as áreas. Porque Provérbios diz que quem tem animal, ama os seus animais e cuida bem deles. É o que diz, não é um pouco excessivo como eu, porque eu digo que eu sou um pouco excessivo mesmo. Mas meus irmãos, há um amor brotando, porque eu acredito que se Deus redimiu o homem, Deus vai redimir a natureza. Porque se Deus não redimir a natureza, Satanás venceu sobre a natureza. Mas isso é uma outra história, faz parte da teologia. Mas eu penso uma coisa, queridos. Eu penso fortemente uma coisa. É importante você ter um lugar comum, aleluia. É importante você ter alguém para carregar com você as suas dores, abrir o coração, compartilhar suas orações, aliviar a sua solidão. É muito bom. Irmãos, Elias não foi tão poderoso como depois que ele teve Eliseu do lado dele. A Bíblia fala de um relacionamento maravilhoso, que hoje o mundo, eles não entendem o que é poder beijar um outro homem sem sentimentos homoafetivos. E dizem que Davi era um homossexual, porque tem um texto que ele diz que amava mais Jonatas do que o amor das mulheres, mas não é isso. É uma ligação, é aquela coisa de você querer que aquela pessoa vá em frente. E Paulo chega o momento do ministério dele na carta a Coríntios que ele diz: olha o amor deste homem, se eu soubesse que eu perderia minha salvação por amor a vocês, eu preferiria ir para o inferno, mas que vocês conhecessem o dom gratuito de Deus, a alegria de Deus. Irmãos, é muito bom. Antes que eu termine, eu ainda não terminei, falta um ponto. Quem pode me ouvir ainda? Está querendo colocar o cuecão, né? Entendeu? Acabar o culto logo, né? Bethesda, fique de pé. Eu ainda não terminei. Eu sei que há uma unção profética aqui nessa noite. Eu coloquei o paletó por causa do suor, viu? Não é por outra coisa, porque ô terrinha quente como o Rio Grande do Sul, eu quero voltar para São Paulo. Mas aqui é muito quente, quem diria? Bethesda, vamos ser humildes como nós temos sido. Vocês precisam do amor desses irmãos. Então eu quero que vocês façam uma coisa. Saiam do lugar de vocês. Vença a timidez de vocês. Aperte a mão dos irmãos e diga: eu preciso de você. Vá sair, depois volte para o último ponto. Saia, diga: eu preciso de você. Eu te amo, igreja de Santo Antônio da Patrulha. É muito bom estar junto com vocês. Pastorzão, fui edificado com a sua palavra ontem, viu? Quem sabe o pastor não libera vocês para ir em São Paulo. Preciso da tua ajuda, cara. Preciso da tua ajuda. Em algumas áreas está osso, viu? Só a graça de Deus. Querido, é muito bom estar com vocês, viu? Precisamos da ajuda de vocês. Diga isso. Saia mesmo, queridos. Perca a time, depois volta para o lugar para a gente encerrar. Santo Antônio da Patrulha, vocês não sabem o que vocês fizeram ao nos receber. Nunca mais largaremos de vocês. Nunca mais largaremos. É um prazer imenso. Alguém abraça aqui o pastor. Eliana, abraça aqui o pastor. Querido nosso, um pastor amado, com coração na igreja, um coração que ama. É maravilhoso ser ovelha deste homem e dessa mulher de Deus. Volta ao lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos voltando agora, rapidinho. Glória a Deus. Irmão, olha aqui para mim. Estou encerrando. Sei que eu já usei tempo demais. Talvez não volte mais aqui. Irmãos, eu quero que vocês se comprometam comigo. Ao você sentir o inimigo vindo, ao você sentir o cansaço, e você é homem, você sentirá. Não somos super-homens. Não viemos de outro planeta, viemos do céu. Mas Deus atua na nossa humanidade. Na terra de homens, Deus usa homens. Ah, eu só obedeço Deus, não vou obedecer meu pastor porque eu sou espiritual. Não. Você obedece a Deus, então obedeça o seu pastor. Ande em sujeição com o seu discipulado. Mas meu irmão, ao sinal de toque, e Norton, eu vou fazer isso, cara. Eu vou fazer isso. E nós vamos, sabe, parar. Eu estou falando de falar e não fazer. Ao sentir que as minhas forças estão faltando, e eu tenho feito isso e vocês têm me ajudado. Norton, vem para São Paulo e me ajuda. Eu vou tocar a minha trombeta, aleluia. Eu vou tocar a minha trombeta. Eu vou marcar um lugar de reunião. Eu vou abrir meu coração. Eu não vou deixar passar. Chega de andar sozinho. Toque a trombeta para o teu marido. Marido, se a sua esposa tem maturidade, toque a trombeta para ela. Filho, ora mais por mim, porque eu estou numa tentação. Se não tem, fale com o seu discipulador. A gente precisa de sabedoria até para a verdade.
mas toque a trombeta. O problema das igrejas que nós estamos... mas você pertence à Lia, então eu não vou. Mas você é batista? Veio da convenção, então não. É hora de tocar a trombeta. É hora daquela igrejinha ali. Porque dizem aí, a teologia diz aí nos seminários, que pastor é igual tubarão. Ele sentiu que um pastor está doente. Que bom, ele morre e as ovelhas dele vêm para a minha igreja. Não. Eu não aceito, o pastor anda sozinho. Eu não aceito isso mais. Em nome de Jesus. Pastor não anda sozinho. Pastor tem seu discipulador. Pastor tem a igreja. Abra seu coração. E por último, eu acho, Bethesda, ouça, queridos que têm sido forte comigo. Nós vamos voltar mais 20 horas. Mas nós vamos voltar sorrindo alegre. Porque Deus fez uma obra grande na nossa vida. Neemias sabia que precisava de algo mais para o povo não voltar atrás. Não é apenas ter uma meta, é você se envolver. E olha o que ele faz para encerrar. Verso 21, 22 e 23. Verso 21, 22 e 23. Dessa maneira, eu estou encerrando. Dessa maneira prosseguimos o trabalho. Oh, glória a Deus! O cansaço não tirou. Dessa maneira prosseguimos o trabalho. Com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Aqui tem uma realidade, mas eu não vou entrar. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês, preste atenção, cada um de vocês e os seus ajudantes, eu posso parafrasear, cada líder de célula e os seus colíderes devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. 2 turnos em épocas de cansaço. Tem um momento de descanso, mas tem um momento de se envolver profundamente também. Olha o que diz o verso 22, eu acho tremendo. Olha o que diz. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, porque querido, mesmo em meio aos irmãos, tem os homens de confiança. Diz assim, e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Para você ser fortalecido no tempo da crise, para você ser livre do tempo da angústia, forme para você um ministério de serviço ao outro, aleluia. Se envolva com a dor do outro, mesmo quando você tiver a sua dor, porque quando você se envolve com a dor do outro, você vence a sua própria dor. Eliana, o texto diz, queridos, que no meio de tudo aquilo, eles falaram, vamos formar grupos de ajuda. Não tem coisa que traz mais derrota do que aquela pessoa que vive para si mesma, do que aquela pessoa que se afoga nas suas dores, achando que ninguém mais as tem. Só eu que estou cansado na igreja, só a minha família que está no meio de tudo isso. Neemias, usado por Deus, disse, levantem-se, vocês vão vigiar, trabalhar durante o dia e vigiar durante a noite. E diz a palavra que naquele tempo, nem a roupa do corpo eles tiravam, e eles venceram a sua dor. Há um provérbio indiano que diz, quando eu me reclamava da minha perna, eu olhei para trás e vi um que não tinha pé. Meu irmão, é olhar para a dor do outro, é sair de dentro de você mesmo. Aquele ministério que só vive para o ministério não irá frutificar muito longe. Eu estava falando com o Norton, nós somos o micro, mas fazemos parte do macro. A igreja que quer crescer em solidificação, ela não pode só olhar para o seu bairro, para a sua cidade, ela tem que olhar para os famintos da terra. E sabe, queridos, termina aqui. Eu ia colocar umas fotos, mas não vou fazer isso não. Eu me recuso a usar desses artifícios para fazer você ficar com o coração amolecido. Mas passou um documentário na Globo de uma tribo na África, que eles não têm mais nada o que comer. Então o que eles fazem? Eles pegam o resto de manteiga, misturam ao barro, fazem bolachas, e mostrou na Globo, falando sobre a crise da água. Eles comendo aquelas bolachas. A igreja brasileira,
Ela ainda não passa, ainda que tem pequenas Áfricas no nosso meio. Lá em Bauru, nós temos lá uma favelinha que parece uma pequena África. Um tempo atrás, antes de ter Bethesda, o Luiz, que é um irmão meu de um outro ministério, eu passei por ele na favelinha, porque onde Deus nos colocou, tirou de Milão e nos colocou para ministrar numa favelinha. E eu e a Eliana ficamos um ano dando curso teológico para uma igreja pentecostal, e deles nós recebemos o sustento. Eles foram os corvos que Deus usou, sabe? E um dia eu passei, no alto da minha teologia, e eu falei que ele estava dentro da casa de um casal idoso, eu não sei ainda se vivem, ali perto da casa da irmã que tem o trabalho lá na favelinha, da missionária Thelma. Ele estava dentro, e quando eu entrei, tinha 2 velhos negros de pele curtida, e no meio da casa deles passava uma fossa. E sabe o que o Luiz estava fazendo? Ele estava cavando uma poça antisséptica, ele comprou tudo. E ele falou assim: Luiz, eu posso te ajudar? Eu não sei, porque no meio da minha depressão, no meio da minha dor, eu fui me encontrar com a dor do meu povo. Eu fui me encontrar com a dor dos favelados. Eu fui me encontrar com a dor. E quando eu saí de São Paulo, Deus me disse: você vai trabalhar com gente mais pobre. O Senhor me disse isso. Eu sabia lá em Gálatas capítulo 2, Paulo diz: e não vos esqueçais dos pobres, porque sempre terão no meio de vós. E eu fui lá, cavei com ele fez aquilo, e eu percebi que o trabalho da igreja, amados, avivamento, ele é muito mais do que um final de semana num carnaval, sabe, do que bater o pé, replicar, e eu amo quando o poder de Deus cai e o povo se libera na adoração, mas é você ir de encontro à necessidade do outro, é você usar a sua vida, não só para ganhar o pão para você e para sua família, mas para ajudar os necessitados dessa terra. Então, se você está em dor, eu quero dizer para você, depois que você descansou, se atreva a se dar, se atreva a contribuir. Diga para o seu pastor: eis-me aqui, quero ser um líder de célula, quero trabalhar, quero ser usado, quero fazer o discipulado, quero ajudar de alguma maneira, fazer minha vida apta. E eu trouxe um texto de C.S. Lewis, mas eu não vou ler. Sabe quem é C.S. Lewis? Escreveu vários livros. Antes ele era um ateu convicto, mas por meio de um caminho de Deus, de processo, ele é hoje foi um homem cheio do amor de Deus. Ele coloca um texto, um enunciado imenso sobre pessoas secas que vivem só para si, que não dão. Eu termino dizendo: o Mar Morto, porque aqui tem o Rio Jordão, que nasce no Golã, de onde teve a guerra dos 106 dias com a Síria. Depois tem as águas de Merom, que já foi terminado, hoje tem um condomínio lá, que já secou. Tem o Jordão, que já está perdendo a sua força por causa da escassez das águas que puxam para as colheitas, porque o deserto está florescendo, como diz Isaías, aleluia, meus irmãos. E chega no Mar Morto, que está diminuindo 1 centímetro por ano. Eles agora estão pensando em pegar água, do Mar Vermelho e jogar, para não perder aquele ecossistemas. E porque ele está perdendo, está virando crateras, buracos, por falta d'água. E tem gente que nada mais é na sociedade que é um buraco, não tem nada para dar, não dá nada, é só para si, está na hora do ministério da igreja, está na hora também de deixar as nossas dores e caminhar para Deus. E eu termino com alguns textos de Isaías, que deve estar por aqui. Fique de pé. Isaías 26, verso 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aqueles cujo propósito está firme, porque confia em ti. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor somente, o Senhor é a rocha eterna. A igreja tem a rocha eterna. Glória a Deus. Em Filipenses, eu deixo esse texto para vocês, igreja aqui, dessa localidade, Igreja Vida. Filipenses, abra aí o último texto. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Santo Antônio da Patrulha, vocês estão me ouvindo? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, e seremos prósperos. Aleluia!